Seja bem-vindo, você professor, aluno, profissional da área. Este é o segundo podcast dessa série realizada por alunos do curso de jornalismo, falando sobre tecnologia em diversas áreas. Meu nome é Vitor Dalfenbach e é um prazer estar com você, independentemente de onde você esteja nos ouvindo. A nossa proposta aqui é abordar temas atuais e trazê-los para a sua realidade, sempre com um convidado especial que vai trazer a vivência do mercado de trabalho. Nesse segundo episódio, nós estamos aqui com Rogério Sebrão, que é consultor da indústria 4.0 e também pós-graduado em manufatura avançada. Rogério, seja muito bem-vindo. Obrigado vocês pelo convite. E o Rogério ele vai contar então pra gente sobre alguns dos princípios da tecnologia 4.0, os impactos que isso tem trazido para as indústrias, as tendências também, né? E quais as expectativas. Mas antes de a gente entrar aqui na nossa conversa, nós vamos trazer uma contextualização rápida sobre as transformações que já aconteceram no ambiente industrial. Até aqui, nós já passamos por 3 revoluções industriais. Elas trouxeram a produção em massa, linhas de montagem, a eletricidade e a tecnologia da informação, elevando assim a renda dos trabalhadores e fazendo da competição tecnológica o ponto central do desenvolvimento econômico. Então vamos trazer um breve resumo sobre cada uma delas para vocês. A primeira revolução industrial se concentra na energia mecânica e nos motores a vapor. Ela iniciou lá no final do século XVIII, sendo a mecanização da indústria têxtil um dos casos mais conhecidos. Já a segunda revolução industrial foi caracterizada pela eletrificação da fábrica, pela utilização dos métodos científicos de produção, culminando então com a fábrica de produção em massa, cujo exemplo mais famoso é a linha de montagem de Henry Ford em 1913. E com o surgimento da tecnologia de informação, foi possível iniciar a terceira revolução industrial, em que a informatização, ou seja, aqueles computadores conhecidos como computadores mainframe, computadores pessoais e a própria internet, entram na fábrica para automatizar as tarefas que eram mecânicas e repetitivas. Isso começou a ocorrer lá a partir dos anos 70, existindo até hoje. E não parou por aí. Agora tem essa expectativa dentro das indústrias sobre a quarta revolução industrial, conhecida também como indústria 4.0, que tem aí dentro dela algumas ferramentas como a inteligência artificial, robótica, big data, entre outros termos. Mas afinal, o que é a indústria 4.0? Esse termo ele surgiu a partir de um projeto de estratégias do governo alemão, que eram voltadas à tecnologia, e ele foi usado pela primeira vez lá na feira de Hannover em 2011. No ano seguinte, em outubro de 2012, o grupo responsável por esse projeto, que era ministrado por Siegfried Deis e Kagermann, apresentaram um relatório de recomendações para o governo federal alemão, a fim de planejar a sua implementação. E então, em abril de 2013, foi publicado na mesma feira um trabalho final sobre o desenvolvimento da indústria 4.0. E o seu fundamento básico implica que, conectando máquinas, sistemas e ativos, as empresas poderão criar redes inteligentes ao longo de toda a cadeia de valor que podem controlar os módulos de produção de uma forma autônoma. Ou seja, as fábricas inteligentes terão a capacidade e a autonomia para agendar manutenções, prever falhas nos processos e se adaptar aos requisitos e mudanças não planejadas na produção. A Revolução Industrial também se caracteriza por ser um evento de proporções globais. Por isso, é de se esperar também que ela cause impactos aqui no Brasil. Nos primeiros 3 grandes saltos da humanidade, nós demoramos um pouco para sentir os efeitos das evoluções, mas esse efeito foi diminuindo com o passar do tempo, até o dia em que hoje, na chamada Quarta Revolução Industrial,
já estamos participando de alguma forma ativamente no processo de crescimento das novas tecnologias. Porém, isso não significa, que não enfrentaremos desafios. Muito pelo contrário, só para a gente ter uma noção aqui da nossa situação atual, vamos a alguns dados. Entre 2006 e 2016, a produtividade da indústria no Brasil caiu mais de 7%. O Brasil ocupa a 64ª colocação no Índice Global de Inovação. E hoje a indústria representa menos de 10% do nosso PIB. Mas eu não vou continuar, não pretendo aqui me alongar, porque nós temos o nosso convidado e a gente vai bater um papo bem bacana a respeito disso. Rogério, agora que essa nossa contextualização foi feita, vamos conversar então sobre a indústria 4.0 e acompanhar, e eu acredito que você é uma pessoa que, como trabalha com essa área, tem acompanhado essas mudanças, e tem muito conhecimento desse assunto. Você pode dizer, primeiramente, você comentou que é consultor de indústria 4.0, lá no início, quando você começou a trabalhar com essa área, da tecnologia, quais foram as principais dificuldades que você teve com essas ferramentas tecnológicas? As principais dificuldades é você ter material disponível aqui no Brasil. Obviamente você tinha muito material lá fora, em inglês, em alemão, na Europa, nos Estados Unidos. Por sorte, a maioria dos fornecedores e parceiros as empresas que nós trabalhávamos aqui, tinham filiais ou representantes aqui. A gente conseguia conversar muito com eles. Então a gente conseguia fazer as parcerias e desenvolvia muita coisa. Conseguimos trazer muita novidade. O problema, as empresas entenderem a necessidade da inovação. Você tem que diferenciar criatividade de inovação. O brasileiro é muito criativo, mas ele não é inovador. Inovador é transformar a criatividade em dinheiro. Aí é inovação. O Brasil não parece, de longe, não aparece nos rankings de inovação. Não está nem na estatística América do Sul ou Latina no ranking de inovação. Você pega os top 100, não está nem perto o Brasil disso. Eu vim numa palestra de ciência de dados a semana passada, quarta e quinta-feira, nem aparece o Brasil. É triste, infelizmente. Você poderia então dizer pra gente, de uma forma bem resumida, quais que são assim os princípios da indústria 4.0? Algumas ferramentas que você entende, que você conhece. Também dizer a importância delas serem implementadas aqui no Brasil para que essa situação possa mudar. Basicamente são 9 pilares da indústria 4.0. Mas o princípio básico se chama conectividade, sensorização. Ou seja, você tem que sensorizar as tuas máquinas e elas têm que conversar entre si, integrar. Você tem que integrar sistemas. Elas não podem ser uma ilha, isoladas. Ou seja, você tem que ter uma máquina, ela tem que ser sensorizada, você tem que saber o que está acontecendo naquela máquina e usar esses dados em prol da tua produção, da tua fábrica, ou em prol do teu serviço. É transformar em serviço. Como você citou Hannover, onde surgiu o termo 4.0. Eu fui para Hannover, na minha pós-graduação internacional sobre manufatura avançada. A Lufthansa, a companhia aérea de aviação alemã, estava em Hannover. Você vai perguntar, o que uma companhia aérea estava em Hannover? Estava negociando dados dos seus aviões para abaixar o preço da compra dos seus aviões. Porque os seus motores não estavam sendo monitorados pelas companhias fabricantes de motores. Vou dar um exemplo bem simples de matemática. O manual do motor, por exemplo, X, dava, por exemplo, 10.000 horas voo. E com os sensores que a Lufthansa colocou dos motores, elas estavam conseguindo 15.000 horas voo, certo? E se, por exemplo, num ano o avião voa 30.000 horas, são 2 manutenções por ano, pelo manual original do motor. Pela Lufthansa, é uma manutenção por ano. Se cada manutenção é 5 milhões de euros, quanto que economiza por ano? Vamos fazer uma conta simples. Então, ela queria 5 milhões de desconto no motor. Simples assim. Ela estava vendendo seus dados para a companhia de motor, para conseguir desconto numa companhia aérea. Ou seja, tudo se transforma em negócio. Você tem que transformar os seus dados em benefício seu. Conectividade, compartilhamento.
Hoje em dia, por que você vai comprar na tua casa uma furadeira elétrica se só usa 5 horas na tua vida da furadeira elétrica? Você vai comprar um apartamento ou alugar um apartamento, viver num apartamento por demanda, onde você vai ter uma furadeira elétrica e você vai ter uma área comum de uso. Tem imobiliárias hoje, aqui até em Joinville, que estão tendo áreas de uso comum, que tem furadeiras, tem martelos, ferramentas de uso que todos podem usar. Você não tem já mais uma sala de ferramentas nos nossos avós, como os nossos avós, no meu caso, meu pai, né? Que você tem uma sala de ferramentas. Hoje em dia, você tem que ter uma sala compartilhada. O americano, você vê em filmes, lavanderias coletivas. Você não vai ter no futuro, agora é presente, né? Lavadoras coletivas, industriais, num condomínio, lavadoras de louças coletivas, roupas coletivas e assim por diante. A filosofia da 4.0 é a mesma da casa, é compartilhamento, é por demanda. A Porsche teve na SIG, 1 ou 2 anos atrás, que é lançar um carro, por exemplo, de 50 cavalos, 70 cavalos, chipado, onde você, no final de semana, vai baixar um software, um app, onde você vai comprar cavalos suficiente para subir para Campo Alegre. Para que você vai comprar um carro de 200 cavalos se você vai usar potência para subir uma serra 2 vezes por ano, ou 2 vezes por mês e etc. Você vai usar só na cidade, que você não precisa de potência. Então, a filosofia da 4.0 é por demanda. A filosofia é de um artesão em massa. Esse é um dos pilares da 4.0. O princípio é sensorizar, você ter dados, mas você tem que utilizar esses dados. É o famoso Big Data. Todo mundo tem que ter teus dados, mas você tem que utilizar. Outro exemplo, você tem o consumo d'água. Se você tiver medidores inteligentes que te dão o consumo, você pode detectar vazamento. Qual que é o grande problema, por exemplo, de uma água do Joinville? Os gatos ou os vazamentos. É uma conta simples de novo. Se eu te entrego 100 metros cúbicos, se tenho 10 casas e cada casa consome 10, beleza, não tem vazamento. Se cada consome 9, tá vazando um para algum lugar, ou estão roubando ou tá vazando. Mas alguém tem que avisar. Quem avisa são os sensores. Então você tem que investir nisso. Mas todo mundo acha caro. Caro até certo ponto. Às vezes o barato sai caro. E pegando esse gancho de investimento, como que você vê no âmbito federal, o governo realmente tem investido? Você acredita que ele pode investir mais nesse sentido? Tem, só não estão divulgando. Tem uma Embrapi da vida, que é a empresa brasileira de apoio à indústria, que nem a Embrapa tem na agricultura. Tem a Embrapi, tem o FINEP, tem dinheiro a fundo perdido e ninguém divulga. As empresas têm que ir atrás. Só que não são divulgados. Ou tem muita burocracia, tem vários níveis. Tem níveis de inovação, tem que ser respeitados. Tem níveis de endividamento, tem se você não pagou FGTS, você não pagou INSS, então tem alguns pré-requisitos que você tem que ser cumpridos, então tem que ser respeitados algumas coisas. Tem que ser divulgado. E trazendo assim para dentro das indústrias, você tem visto que realmente elas têm buscado saber mais sobre essa tecnologia, se eles têm investido e se, quem sabe, você conhece alguma indústria que já tem sentido os impactos da implementação dessa tecnologia? Sim, tem várias indústrias. Tem casos muito próximos a nós, aqui em Joinville e região. A Van, Multibras, Embraco, que tem inovação, tem indústria 4.0 muito próximas. Tem fundadores da ABI, Associação Brasileira de Engenharia Industrial, é aqui em Joinville. O Agora Park, aqui na Perini Business Park, é um exemplo disso. Você tem vários exemplos aqui na região. Mas o grande fundamento é o seguinte: se a diretoria não comprar a ideia da 4.0, ou seja, não for top-down, não vai. Por quê? Alguém tem que ser o pai da criança. Alguém tem que ser o financiador, entre aspas. Por quê? Tem que autorizar. Infelizmente, não sou eu, um gerente
ou um coordenador que vou pôr para frente a máquina da inovação ou da 4.0 no chão de fábrica. Por que eu digo isso? Porque precisa de investimento. Eu não tenho a caneta do cheque. Então a dica do consultor, isso é de graça, vá algo replicável e fácil para ser implementável. E mostre que você é produtivo. Essa é a dica do consultor. E não tente sozinho. Você não tem um setor de inovação na empresa. Aliás, nenhuma empresa tem. Então tem que estar na cultura da empresa. Tem que estar na raiz da empresa. A gente chama no cerne, né? A inovação. Tem empresas inovadoras. Se não tiver isso, não tem que ter nenhum comitê vai surgir inovação do nada. Tem que estar você, tem que estar no cafezinho, tem que estar na planta, tem que estar em todo mundo a inovação, para poder ter a 4.0. E se for assim agora, digamos, indo mais fundo, aqueles que estão dentro das empresas, os colaboradores, às vezes tem-se aquela ideia, né, de que agora com essa tecnologia tudo vai ser mudado e aí vai ser só robô, as pessoas não trabalhar mais, algumas pessoas têm esse receio. Como é que você vê isso? Você vê que, na verdade, como que os colaboradores têm lidado com essas novas ferramentas? Para eles, na sua visão, isso tem contribuído mais ou tem deixado eles meio receosos, assim? O ser humano é engraçado, porque o ser humano ele é adverso a duas coisas. A mudança, tem medo, e a porquês. Nós somos educados a nunca perguntar. No colégio, inclusive. Se você pergunta, você leva a reguada na mão. Então nós temos que parar com isso. A educação tem que mudar. Desde o jardim de infância até a universidade. Inclusive onde eu já dei aula. Nós temos que ser mais questionadores. Por quê? Isso gera inovação. Com esse efeito pandêmico, só veio acelerar a inovação. Antes estava um ciclo de 5, 7 anos, agora eu não sei prever isso. Acho que essa é a pergunta do milhão. não sei prever em quanto tempo a mudança vai vir, se é em 1 ano, 2 anos. Eu acho que é em 2 anos. Você tem que estar apto a mudar o ciclo. O ciclo vai mudar, já está mudando. Esse online que nós estamos vendo, uma empresa que nem a Zoom, que já está entre as 100 maiores do mundo, e em fevereiro não era nada, e agora já é a 98 maior do mundo, já vale 3 bilhões de dólares. De onde já se viu isso? Uma empresa que não valia nada. Uma empresa que nem a Coca-Cola. Se você vê os números da Coca-Cola, o faturamento dela só cai. Não vai falir, óbvio, mas só cai. A indústria está fadada a fechar. Não vai falir, mas não vai crescer. O âmbito industrial, você vê as 100 maiores do mundo, X% é só serviço, é software, é entrega, não tem mais indústria. É inteligência, é inovação, é 4.0. Nós estamos aqui, a indústria só para manter o que nós temos. É conectividade, é dados, é inteligência artificial, Você falou dos trabalhadores, né? Vou fazer outra coisa. Se é um serviço repetitivo, você está fadado a perder o emprego. Se você não se atualizar, não estudar, faça outra coisa. Se você aperta a porca todo dia, acorda, faça a mesma coisa todo dia, você vai ser trocado. Se eu penso todo dia, faço uma coisa criativa, tenho que pensar, opa, eu estou na profissão certa, eu vou salvar meu emprego. Mas se eu aperto porca todo dia, você vai ser trocado. Aproveitando que você mencionou sobre essa questão da educação, você acredita que algo que precisa ser mais falado dentro das salas de aula? Como que você vê a indústria 4.0 dentro da sala de aula e até mesmo a tecnologia como um todo? Olha, primeiramente, parabéns para a Unisociesc. É uma empresa inovadora, foi muito rápida com a pandemia na parte do online. O Core aqui do lado também foi muito rápido com relação a isso. Tem outros colégios e universidades aqui na região que demoraram para isso. Estão parados no tempo. A estrutura curricular daqui da universidade é muito rápida. Estão na vanguarda disso. Tem que sempre se atualizar. Tem que sempre estar na vanguarda da grade curricular, de cursos, do que está no mercado, pós-graduação, tecnólogo, online, webinar. Porque se não se atualizar, vai morrer no tempo. Vai perder terreno. A tecnologia não é o fim.
é um meio habilitador. É isso que tem que pôr na cabeça das pessoas. A tecnologia não está para matar as pessoas. Sabe como foi criado o Waze? O cara que não se entendia no trânsito. Não foi para matar o aparelho de GPS, antigamente. Ele não fez para matar o cara. Ele fez porque ele não se entendia no trânsito lá. E agora até jornal se baseia no Waze para dar o congestionamento na cidade de Florianópolis, na ponte. Ou seja, nós somos os sensores do Waze. Já pensou isso? Nosso celular é o sensor, entendeu? Entendi. Por que não usar os sensores da máquina para dar os dados? Nós só estamos transportando isso para a indústria. E Rogério, para a gente finalizar, Beleza. eu vou fazer 2 perguntas em uma, mas você pode responder. Na verdade, são 2 perguntas, mas é para fazer um breve resumo. Quais que são as suas perspectivas, né, em relação à indústria 4.0, daqui a 5 anos, 10 anos? E para você, esse modelo ele veio para ficar? Mais uma pergunta de 1 milhão, hein? Para ficar, sempre vai ficar, como as outras 3 revoluções industriais. Só que ela vai mudar, como eu falei, esse efeito pandêmico, né? Acelerou muito. O Brasil não vai demorar tantos anos como foram das outras vezes para a robotização. Robotização, na verdade, é a 3ª revolução industrial. Agora é o robô colaborativo que pode trabalhar com o ser humano. Vai vir agora os veículos autônomos, caminhão. Não é para assustar, tá, galera? Motorista de caminhão vai ser uma profissão rara no futuro. Já está escassa, vai ser mais raro ainda. Não sou, como se diz, não vim incitar o caos aqui, mas não vai ter caminhoneiro mais, tá? Que nem alfaiate. Alfaiate não existe mais, tá? Sapateiro, motorista de caminhão não vai ter mais. Vão ter veículos autônomos, principalmente caminhões. Ninguém resiste mais dirigir X horas no caminhão. Muitas profissões não vão mais existir, como muitas não foram criadas ainda. E eu acredito que não vai ter uma 5ª revolução industrial, talvez daqui a 50 anos, mas essa 4ª, ela vai estar em sempre mudança, evolução. O 5G da comunicação vai revolucionar muito, principalmente o online, matéria de serviço. A China vai matar os Estados Unidos com relação à comunicação. Escuta o que eu estou te dizendo. 5G está vindo da China, vai detonar 4G. Vai ficar muito simples o online, o compartilhamento. E com relação às perspectivas, a inteligência artificial, com as previsões, o uso junto com o ser humano, não vai vir um exterminador do futuro, não vai vir. Não tenha medo. Eu sou muito de cinema. Aproveitando o gancho de cinema, televisões do jeito que a gente conhece, não é à toa que a nossa grande televisão maior, número 1 aqui do Brasil, já se associou a um streaming que lançou a semana passada, porque vai morrer. Televisão aberta vai morrer. Televisão a cabo também. Se espertem. Vai virar tudo streaming. Ou seja, o modo de jornalismo de vocês está mudando. Automóveis vão mudar, vão ser grandes locadoras. Ninguém mais vai ter, vão compartilhar. Então, algumas filosofias, os jovens não querem mais ter apartamento, querem compartilhar. Ninguém mais quer ter móveis, querem compartilhar sofás. Já tem empresas que compartilham sofás. Eletrodomésticos, compartilham eletrodomésticos. Então, o compartilhamento vai ser. A doença está aí, esterilização e tal, mas o compartilhamento é muito forte. Essa é a minha visão. Posso estar errado, mas a cultura mudou. Mudou completamente. Então, esse foi o nosso papo com o Rogério. A gente agradece pela tua presença. Obrigado a vocês pelo convite. E a gente aproveita, né, para perguntar para aqueles que irão nos ouvir ou já estão nos ouvindo, o que você pensa a respeito da indústria 4.0, né? O processo industrial, como a gente conversou aqui e comentou com vocês, mudou e as tecnologias estão chegando, então, para ficar. E a gente encerra esse segundo episódio sobre o uso das ferramentas da indústria 4.0 dentro das empresas e essa nossa série sobre tecnologias nas mais diversas áreas. E a gente aguarda você no próximo episódio. Nós agradecemos mais uma vez o Rogério pela presença dele
e também por nos trazer essa vivência, né, sobre a indústria 4.0 aqui para o nosso podcast. E a gente se encontra na próxima. Obrigado novamente.